Amada Igreja do Senhor, que a verdadeira paz, a paz que vem dele, seja derramada agora sobre as nossas vidas, sobre a sua igreja, sobre o seu povo, sobre os seus verdadeiros adoradores. Onde estão os verdadeiros adoradores? Aqueles que adoram ao Senhor em espírito e em verdade, que adoram ao Senhor com suas atitudes, que adoram ao Senhor obedecendo a Deus, que adoram ao Senhor independente das circunstâncias. Onde estão? Esta é a pergunta para a nossa reflexão de hoje. Até que ponto você adora a Deus? Há alguma coisa que impeça você de adorá-lo? Jesus Cristo, ele aqui estava falando com aquela mulher samaritana, aquela mulher que teve a vida transformada, que deixou de ser uma mulher que tinha vergonha de si mesma, que se sentia culpada pela solidão que ela estava passando, apesar dos 5 casamentos que ela já tinha tido, mas estava sem marido. Aquela mulher que tinha uma vida que ela se envergonhava. Satanás, ele tenta convencer o povo de Deus de que eles não têm valor. É uma das artimanhas do mentiroso, do pai da mentira, é colocar na cabeça de uma pessoa, porque todas as pessoas são valiosíssimas, são importantíssimas para Deus. E a maior prova da nossa importância diante de Deus é que ele enviou o seu filho para morrer por nós. E nós somos imagem e semelhança dele. Nós somos valiosos. Você, mulher, é valiosíssima para o Senhor. Você, homem, acha que não tem nenhum valor, que as pessoas não dão importância para você. Não importa o que as pessoas medíocres que cheguem a valorizar o homem de acordo com o que ele tem. Ah, fulano tem dinheiro, tem tanto na conta bancária, tem carro, tem casa, então ele tem valor X. Fulano não tem carro, não tem casa, não tem nada, vive passando fome, o valor dele é Y. Então essa pessoa que pensa assim é medíocre. Então você não tem que se avaliar diante de alguém que te avalia dessa forma. Você tem que entender que você tem muito valor, porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Então essa pessoa que vê você assim, não se preocupe não, porque essa pessoa está precisando de oração para entender que você é assim. Não existe ninguém mais importante para Deus ou menos importante. Existe aquela pessoa importante para Deus que obedece, que vai morar com ele na glória, e existe a pessoa importante para Deus com a mesma importância, mas que resolveu morrer, ter uma morte eterna. Não quer Deus. Mas para Deus, todos nós somos importantes. Os bons e os maus. Os obedientes e os desobedientes. Todos somos amados do Senhor. Agora é uma escolha nossa. Onde é que eu quero passar a minha eternidade? Aí é a sua escolha. Escolha a vida. É o conselho. Eu faço como tem na palavra. Palavra ele diz: escolha a vida. Agora é uma escolha sua. Agora, quanto à importância, todos nós temos a mesma importância para Deus. Nós somos importantes.
Quem quer roubar essa verdade de você é o mentiroso que vai morar no inferno e não quer ir sozinho. Que já está condenado, mas quer condenar você também. Imagem e semelhança de Deus. Ele te odeia só por isso. Só porque você pode morar com Deus na glória. Basta você olhar para Deus e andar conforme a vontade de Deus, obedecendo a Deus. E Satanás não tem mais essa oportunidade. Ele já perdeu a oportunidade. Então ele quer roubar de você esta oportunidade de uma vida eterna com o Senhor na glória. Aí o que que ele faz? Fica o tempo inteiro tentando convencer você que você não tem valor. Que você é incapaz de adorar a Deus. Mas o Senhor pergunta hoje: onde estão os verdadeiros adoradores? Então Jesus está conversando com essa mulher, ele já transformou a vida dela, ela já ficou entendendo que ela era uma pessoa importante, importante para Deus. Ela deixou o cântaro ali de água, que ela ia pegar água, e saiu correndo para falar com pessoas que ela tinha vergonha de falar. Mas ela perdeu tudo isso, toda essa vergonha que ela tinha das pessoas, ela perdeu quando foi dizer: venham, venham conhecer Jesus. Ele é o Cristo. Ele é o Messias. Ele é o nosso Salvador. Venham conhecê-lo. Ela deixou de ser aquela mulher tímida e envergonhada, que se sentia desprezada, e simplesmente ela desabrochou como uma missionária, como uma mulher segundo o coração de Deus, que chama outras pessoas, que tem misericórdia daqueles que estão na mentira, que não conhecem a verdade. E aí ela se tornou missionária, ela chamou os homens para conhecer Jesus. E Jesus passou, se demorou ali naquela cidade, mais 2 dias, naquele lugar. E aí os apóstolos, os discípulos, chamaram Jesus para comer. Mas Jesus Cristo disse, eles disseram: mestre, coma. E isso foi em João 4, agora no versículo 32. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A comida dele, o que satisfazia Jesus, era isso. Era fazer a vontade do Pai. Era realizar as obras do Pai. Isso era que alimentava Jesus. Era o que fortalecia Jesus. Mas Jesus Cristo, antes de falar sobre isso, Jesus Cristo falou para a mulher samaritana. Ele falou: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem porque ela indagou Jesus, onde nós devemos adorar o Pai? Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que deve ser em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, isso que Jesus respondeu foi no versículo 21 do capítulo 4 de João. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Porque vocês adoram o que não conhecem. Olhe como isso é sério que Jesus Cristo disse. Aquele povo estava discutindo: a gente adora aqui no monte ou nós devemos adorar lá em Jerusalém? Aí Jesus Cristo disse: vai chegar um momento que vocês nem vão adorar aqui no monte e nem em Jerusalém, porque vocês adoram o que não conhecem. Vocês ligaram o automático e vocês estão fazendo uma coisa, adorando a um falso Deus, a um Deus inexistente. Quer que eu te dê um exemplo?
Quando você chegar numa igreja onde prega a prosperidade, onde lá Jesus não passa de um servo, ele tem que servir você. E tem mais uma coisa, você tem que determinar. Determina para ele que você quer um carro vermelho, um carro de marca tal. Desse jeito, eu já ouvi falar nisso. Então, esse que eles estão adorando não é o verdadeiro Jesus. Por isso que eles não estão adorando. Eles estão determinando bênçãos para eles mesmos. Eles não estão adorando a Deus. Quer outro exemplo? Quando você vê uma balada dentro da igreja, só não estão adorando a Deus. Vejam bem, uma coisa é você dançar mesmo de alegria na presença de Deus, adorando a Deus, adorando aquele que tirou você do império das trevas e trouxe você para a grande luz. Aquele que ensinou a você que você pode ser feliz sem estar mergulhado no pecado. Aquele que ensinou a você a sair das drogas e você ficar muito mais feliz de quando você estava drogado. Que pensava que estava era delirando. Feliz não estava. Você estava delirando, aí é outra história. Mas a verdadeira felicidade só nele. Então, quando você, que foi liberto disso, você olha para o céu e adora aquele que te libertou, aí você pode pular dentro da igreja. Você pode saltar de alegria. Dançar na presença de Deus, como Davi fez e a mulher dele ignorou. Eu não estou ignorando a manifestação de adoração verdadeira a Deus. Não estou ignorando. Do jeito que a adoração sair, você começa a falar em línguas, do jeito que for, você está adorando, agradecendo aquele que transformou a sua vida, que tirou você das trevas, que tirou você do pecado. Agora, quando você chegar numa igreja que não diz para você se arrepender, que diz que é para você continuar no pecado porque Jesus é bonzinho, já morreu, já pagou o preço do seu pecado e agora você tem mais é que brincar, rir muito e contar piada no púlpito. Ah, é tão bom contar piada no púlpito. Todo mundo ri. Acontece que a adoração a Deus, ela é mais que um momento de lazer, de brincadeira. É muito mais. É uma alegria que você não se contém. É verdade. Agora, não podemos confundir, não devemos confundir adorar a Deus e fazer brincadeiras no púlpito. Púlpito é o lugar de reverência a Deus, de adoração a Deus. Não é lugar de você falar sobre as suas experiências, sobre a sua vida cotidiana. Não é. Então, se você estiver numa igreja que o pastor esteja falando muitas coisas sobre a vida dele e contando coisa engraçada, realmente muito legal para uma roda, numa conversa entre amigos, na sua casa, na sua sala de estar. E ele está contando isso num momento tão valioso, tão precioso, que é o momento da palavra de Deus. Se fugir disso, não está adorando a Deus. Porque pregar a palavra de Deus é uma forma de adorá-lo. Agora, se você vai no lugar de você está na ocasião de pregar a palavra de Deus, e você resolve falar sobre suas experiências que não sejam milagres, então você não está cumprindo com a vontade de Deus, não está adorando a Deus. E as pessoas que estão lá embaixo, ouvindo essa palavra do que ele está falando, e está rindo, ele também não está na presença de Deus. E sai morrendo de sede de Deus. Sai daquela igreja com mais sede do que entrou. Porque ele não recebeu o alimento. Essa comida que Jesus Cristo disse. Oh, aleluia! A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra.
Então você sai com fome e com sede da palavra de Deus. Já aconteceu, infelizmente, irmãos, de eu entrar numa igreja para ouvir a palavra de Deus, para me alimentar daquela palavra. E sair com fome da palavra de Deus, com sede da presença dEle, das águas do Espírito. Porque, infelizmente, naquele momento, aquele pastor, ele não estava adorando a Deus, pregando a palavra de Deus. Ele simplesmente estava ali, contando experiências dele. E situações engraçadas. Um tempo tão precioso, tão valioso, que é o momento de entrar na presença de Deus e adorá-lo, lendo a palavra e falando desta palavra. Agora, se você vai contar um milagre, uma experiência que você teve com Deus, você está engrandecendo e adorando o nome de Deus. Aí tudo bem. Fugiu disso, já fugiu da palavra, já deixou de ser adorador a Deus. E é tempo. É tempo, é tempo, assim diz o Espírito Santo de Deus. É tempo, chega de brincadeira. Não dá mais para brincar nos púlpitos. Não dá mais para fazer grupos para estudar a palavra de Deus e chegar e começar a brincar em sua casa na hora da palavra. Deus quer seu povo alegre, sim. Feliz, sim. Na presença dEle. E não com brincadeirinhas, às vezes até picantes, quando é nos grupos de estudo da palavra. Não está lá na igreja, não está no templo, a gente pode brincar uma coisinha. Se brincar, rola até uma bebidinha alcoólica, alguma coisinha de leve. Não é assim? Nós sabemos que é assim. E isso não é adorar a Deus. E isso aí é o que Satanás gosta. Ele engana você e você ainda diz, quando você sai dessa reunião, que você esteve numa reunião, num grupo, para falar de Deus. Você se reuniu com um propósito de adorar a Deus. Você ainda sai com esta ilusão. Mas Jesus Cristo disse: nós adoramos o que conhecemos. Como é que você vai adorar o que você não conhece? Então, estude a palavra de Deus, se aprofunde no conhecimento dele e nas suas experiências com Deus. Olha, irmãos, se não existisse mais a Bíblia, por tudo que Deus já fez na minha vida, na minha experiência com Deus, no meu dia a dia, eu teria toda a minha confiança nele. Do mesmo jeito. E olhe que é uma bússola que nos leva para a vida eterna. Mas se ela deixar de existir, ele ainda arde no meu espírito por tudo que eu já vivi com ele. Pelas coisas que ele já fez na minha vida. E com certeza na sua vida também. Se você parar para pensar o que Deus já fez. É assim que a gente conhece a Deus. Conhecendo a sua palavra e falando com ele. Orar. O poder da oração foi a palavra que Deus me deu ontem. Hoje parece uma continuação. Porque na sua oração você aprende a adorar aquele que você está conversando com ele. Porque você vai ver como ele conversa com você. O que ele faz, ele lhe conduz. Hoje foi mais um dia que eu sentei sem saber o que Deus queria que eu dissesse. Eu sentei aqui sem saber o que Deus queria que eu dissesse. Mas ele disse: onde estão os verdadeiros adoradores?
Onde estão? O Espírito Santo de Deus soluça perguntando isso a você. Aonde estão os verdadeiros adoradores? Aonde estão os verdadeiros adoradores? Por isso que Jesus Cristo disse aqui no versículo 22 do capítulo 4 de João: vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aí não se resume só nos judeus que conheceram ali, mas nós que conhecemos a verdade, que conhecemos a Deus, os gentios, mas que o adora em espírito e em verdade. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. O Senhor está procurando. Onde estão os verdadeiros adoradores? Esta é a pergunta de hoje. Onde estão os verdadeiros adoradores? Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Sem brincadeira, mas com muita alegria. Sem meninice, mas com muita alegria. Como nós podemos adorar a Deus? Depois de aprendermos, de conhecermos Ele, porque só dá para adorar quem você conhece. Depois de conhecermos o Senhor, conhecer a Deus e a vontade do Pai como é, conhecer que Ele é infinitamente mais, que Ele é o grande eu sou, que Ele é o Criador dos céus e da terra e de tudo que há no universo. Ele criou e pertence a Ele, e Ele conhece cada coisa que Ele criou, no mais profundo de cada ser. Ele nos conhece, Ele sonda o nosso coração. Ele sabe o que está acontecendo dentro do nosso espírito. Conhece a nossa dor e quer sarar. Ele quer cuidar do que é dele. Ele quer cuidar de você. E quando você conhecê-lo, naturalmente você vai adorá-lo. Como que eu posso adorar a Deus? Falando desta palavra para o seu próximo, amando a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como você ama você mesmo. Falando desta verdade para outras pessoas, servindo a Deus com tudo que você tem. Tudo que você tem, você pode entregar a Deus e dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Com tudo que você tem, com tudo que você é, você se doa ao seu próximo. Ele disse: quando você está fazendo, tem na palavra. Eles: vinde a mim, vós, que quando eu tive fome, me desse de comer. Eu tive sede, me desse de beber. Eu tive enfermo, preso, e você foi me visitar. Aí você diz: mas quando, Senhor? Quando que o Senhor esteve assim e eu fui? Ele diz: quando você fez isso a um dos pequenos. Essa é uma das melhores formas de adorar a Deus. Ele diz que a verdadeira religião é socorrer os órfãos e as viúvas e os estrangeiros.
órfãos, viúvas e estrangeiros, ou seja, as pessoas que estão mais vulneráveis. Socorra estas pessoas que você está amontoando brasas do Espírito Santo de Deus em sua vida, adorando a Deus. Esta é a forma de adorar a Deus que Ele quer. Onde estão os verdadeiros adoradores? Esta é a pergunta. O que nós estamos fazendo diante de Deus? O que nós estamos fazendo? Estamos adorando a Deus? Ou com nossas atitudes estamos abandonando completamente o nosso Senhor? Quando nós fazemos da igreja do Senhor um lugar de recreação apenas, nós estamos negando a verdadeira essência de Deus. Devemos cobrar isso dos nossos líderes. Se estiver faltando isso, se estiver faltando adoração verdadeira a Deus na igreja, devemos cobrar. É tempo de cobrar. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor tem pressa em nos tirar deste sofrimento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo tempos maus, ou não? Mesmo que o pastor brinque um pouquinho, o pregador brinque um pouquinho para descontrair você, quando você sai daquele lugar, do templo, o que você está encontrando fora do templo? Eu estou encontrando muito sofrimento, muitas pessoas sofrendo, pedindo oração, querendo sair das drogas, pessoas mergulhadas nas coisas terríveis, irmãos, nas abominações, mergulhadas no pecado, sofrendo, muita dor. Eu estou ouvindo muita dor, muita dor. Digo, Pai, eu preciso de boas notícias e só o teu sobrenatural pode fazer. Eu estou vendo muito sofrimento. É porque está faltando adoradores. Oh, aleluia! Todo o sofrimento que está acontecendo na terra é porque está faltando adoradores. As pessoas estão muito enganadas com as ilusões que Satanás colocou na terra para que nós esqueçamos de adorar a Deus. Muitas distrações, muitos engodos de Satanás e poucos adoradores. São poucos os que repreendem Satanás, que resistem a Satanás, porque o que resiste a Satanás, ele foge daquele que resiste a Satanás. Quando eles escutam glória a Deus que sai da tua alma, ele foge de você. Satanás foge de você quando você diz, Senhor, eu te adoro. Quando você se prostra diante de Deus, Satanás foge de você. Essa é a forma de você resistir ao diabo. E aí ele foge de você. E aí você vai ter muito mais tempo para adorar a Deus, para entrar na presença dele de verdade, em espírito e em verdade, sem brincadeira, mas com muita alegria. Com muita alegria. Por isso que o povo de Deus pula de alegria, salta de alegria. Porque a presença de Deus,
quando você entra na presença de Deus, que você adora a Deus em espírito e em verdade. O seu espírito se alegra profundamente. E quando você faz isso dentro da igreja, você sai da igreja tão forte que quando você vê alguém sofrendo, você quer resolver aquilo, você quer amenizar aquela dor, você quer apresentar a solução para ele, que é Deus. Você quer socorrer aquela pessoa, você quer servir a Deus. É outra forma maravilhosa de adorá-lo. Onde estão os verdadeiros adoradores? Adorar a Deus é dizer não àquele pecado que você gosta tanto de cometer. Adorar a Deus é renunciar a este pecado. Adorar a Deus é sacrificar aquele tempo daquele filme do mundo, daquela novelinha do mundo. Sacrificar aquele teu desejo de estar assistindo aquela idiotice, tudo mentirol, e você entrar na presença dele. Pegar a Bíblia e dizer: Pai, eu não entendo esse livro. Eu abro, leio e não entendo nada. Me ensina. Derrama do teu Espírito Santo para que eu possa entender a tua palavra, a profundidade que tem na tua palavra, Senhor. Aí você vai entender tudo. Porque quem dá o discernimento é o Espírito Santo de Deus, aquele que você nunca mais invocou, que estava ocupado ou ocupada assistindo coisas do mundo. E vocês sabem o que tem lá. A história é linda. Olhe, a mulher é tão maravilhosa. Ela só faz o bem para as pessoas. E o marido dela é tão mau. É tão perverso o marido desta mulher. É muito ruim e feio. Bota logo um caba bem feio para ser o marido daquela linda princesa. E aquela linda princesa, quando ela está fazendo o bem, ela encontra um príncipe que não é o seu marido. Mas, ó, o amor é lindo. E aí você, daqui a pouco, se vê assistindo, batendo palmas quando o príncipe dá um beijo na princesa. É assim que Satanás engana você. É assim. Do homossexualismo, a mesma coisa. Como é que eles fazem induzem você? Como é que Satanás induz você que tá certo o homossexualismo? Apesar que na Bíblia Sagrada diz que é abominação. Mas como o mundo disse que não é, aí ele vai fazer a novela o seguinte. A mulher é super bem casada, muito bem casada. O marido dela tá ali do lado dela. Vez por outra, ele trata ela muito mal. E ela se sente desolada. Coitada. De repente ela vai desabafar para uma amiga. Tão linda, amiga. É perfeita. Linda. Só usa perfume francês. Ah, o hálito dela é perfeito. Flores, hálito de flores, enquanto que o marido dela acorda com bafo de onça. E aí, como não? Se aquele ingrato marido que não valoriza aquela mulher, o que ele merece? Ser abandonado. E aquela mulher, amicíssima da outra, que compreende a dor da outra, elas percebem no olhar, no relance, que elas são duas loucas caminhando para a morte eterna. Ai, não pode falar isso agora não. Elas são.
companheiras da dor, porque a outra já vinha sofrendo. Porque o marido era outro ingrato que não a valorizava, não valorizava a mulher. Só a mulher sabe o valor da outra mulher. E assim, elas se casam e formam uma família e foram felizes para sempre. Foram procurar crianças para adotar. Oh, elas são tão boas e os maridos delas são tão perversos. E aí você, quando menos espera, faz, mas é porque era tão ruim mesmo o marido dela? Não, mas é porque não disseram que é normal ser homossexual? Deixa as bichinhas. Ou essa mulher que tá falando aí é muito preconceituosa. Ou ela é homofóbica. Sou não. Não sou homofóbica, não. Eu amo o homossexual. Amo. Mas eu vou morrer dizendo para vocês uma grande verdade. O homossexualismo leva a pessoa para a morte eterna. Tem aqui, ó. Não fui eu que disse. Tem na palavra. Eu estou só dizendo para você o que tem na palavra de Deus. Mas o mundo está assim, caminhando para a morte eterna, achando que está fazendo tudo tão bem. Oh, deixa, livre, leve, solto. Livre, liberdade, só em Cristo. E ele disse aqui, ele disse isso para os fariseus que estavam aqui. Na continuação dessa palavra, Jesus Cristo disse. Deixa eu lhe dizer onde ele falou. Muitos samaritanos, no 39 do mesmo capítulo 4, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. Continua. Muitos outros creram nele tudo. Aí ele foi e curou o filho do oficial do rei. Ele curou esse menino, simplesmente com uma ordem. O oficial chegou lá diante de Jesus e pediu a Jesus para Jesus ir ter com ele lá na casa dele. Vamos até a minha casa que meu filho está morrendo. Aí Jesus Cristo disse a ele: pode ir. Não foi, Jesus, não foi. Disse: pode ir, o menino está salvo. O menino não morrerá. E aí, quando o fariseu, o oficial do rei, acreditou mesmo. E foi. E no caminho, disseram a ele, porque tudo isso leva dias, né? Para chegar até o local. No caminho, disseram a ele que Jesus disse: vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor. Informaram: ontem, à 1h da tarde, a febre o deixou. Com isso, o pai do menino, o oficial do rei, o pai do menino que foi curado, com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vai viver. O menino foi curado. Jesus não foi lá não, curou o menino. Curou, como ele pode fazer. E aí Jesus Cristo fez isso. E aí, este foi o segundo sinal que Jesus fez depois de ir da Judéia para a Galileia. E aí, eles reclamam com Jesus, os oficiais. E Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele disse: conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Em João. Mas é João 8. Eu estava lendo 4. João 8. Eu quero falar para vocês sobre a liberdade, a verdadeira liberdade, porque o povo pensa que liberdade é mergulhar no pecado, na lama. Aí pensa que isso é liberdade. O cara totalmente sujo e nas garras de Satanás, pensando que está livre. Aí Jesus Cristo disse, em João 8, 32, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Então eles responderam, os fariseus:
Somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Cadê a liberdade? É escravo do pecado. Jesus disse: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim. Fica para sempre na casa do pai. Se, pois, o filho os libertar, Jesus estava se referindo a ele. Se eles aceitassem que Jesus libertasse eles, era isso que Jesus estava falando. Vocês, ele disse, se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Ele disse para os fariseus, vocês não são livres, vocês estão pecando e vocês são escravos do pecado. Bem sei que vocês são descendência de Abraão. No entanto, estão querendo me matar. Porque os sacerdotes eram descendentes de Abraão. Mas eles estavam tentando matar Jesus. Matar. Aí Jesus disse, no entanto, estão querendo me matar. Porque a minha palavra não está em vocês. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Jesus dá testemunho do que ele viveu com Deus. Por isso que ele fez tudo o que ele fez. Morreu por nós. Pela certeza que ele estava cumprindo a ordem de Deus. Pagar o preço dos nossos pecados. Ele disse, vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Então lhe disseram, nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu, se vocês fossem filhos de Abraão, eles eram apenas descendentes, mas não eram filhos de Abraão. Eles não eram filhos de Abraão. Eles não tinham na alma deles o que tinha na alma de Abraão. O temor a Deus, o amor a Deus, o respeito a Deus, a obediência a Deus. Eles não tinham. Mas eles queriam a herança da vida eterna sem sacrifício, sem abandonar o pecado. E não vale não. Satanás é doido por quem peca. Quem peca está do lado dele. Então Jesus disse para eles, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Mas agora vocês estão querendo me matar, a mim que lhes falei a verdade, que eu ouvi de Deus. Jesus Cristo disse, eu ouvi de Deus essa verdade. E vocês querem me matar porque eu falei. Abraão não fez isso. Vocês fazem as obras do pai de vocês. Eles responderam, nós não somos filhos ilegítimos. Temos um pai que é Deus. Os sacerdotes. Jesus disse, se Deus fosse, de fato, o pai de vocês, certamente vocês me amariam. Porque eu vim de Deus, Jesus Cristo disse. E aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque vocês não compreendem a minha linguagem. É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. A palavra de Deus, ela é cortante. Ela sai rasgando, porque ela é a pura verdade. E a mentira se perde quando a palavra chega, a verdade chega. Vocês, aí Jesus Cristo disse tudo para eles com todas as letras. Em João 8, versículo 44. Jesus disse, vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele, Satanás, foi o assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele, em Satanás, não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E isso tem no versículo 44 do capítulo 8 de João.
do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Aqui Jesus disse com todas as letras para os sacerdotes, por isso que eles estavam tão chateados e querendo matar Jesus. Porque eles eram, na verdade, filhos do diabo. Eles alimentavam o lado da morte. Eles queriam matar Jesus, calar a boca de Jesus. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem de vocês me convence de pecado? Se digo a verdade, por que não creem em mim? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Aí terminou. No 46. Então é assim, irmãos. A palavra de Deus, ela é uma palavra verdadeira. E a mentira tem pernas curtas. Tudo que Satanás engana, coloca na mente das pessoas, daqui a pouco a pessoa está torcendo que fulano peque, ou esse marido dela, ou então, o que é que tem? O que é que tem cometer o homossexualismo? Cometer o adultério? Roubar, matar, destruir? Ainda diz mais, olha, lá em cima, o povo que está no poder, nas cadeiras lá do Supremo, nas cadeiras lá do Legislativo, nas cadeiras lá do Executivo, tem gente fazendo coisa errada, por que a gente não vai fazer? Bem, se quiser ir para o inferno com eles, pode fazer isso, continue no pecado. A porta que leva para a vida eterna é estreita. Ela não tem essa facilidade, não. Ninguém entra nela, samba lelê, pensando que tá brincando e todo mundo contando piada, e todo mundo rindo, e todo mundo brincando e pecando, e aí, não, mas a gente tá aqui, dizem que aqui também é igreja. Cuidado! A igreja que prega o arrependimento de pecado, a mudança de vida, a transformação de caráter através do sacrifício de receber a cruz, e olhar para a cruz de Jesus, se ela não falar no arrependimento de pecado, transformação, ela não é a igreja do Senhor. Cuidado, que ela é perigosa. A verdadeira igreja do Senhor, ela fala que você tem que abandonar o pecado. Ninguém entra na presença de Deus de qualquer forma. Eu teria muito mais inscritos se eu estivesse falando a mentira, mas eu estou aqui com o único propósito de fazer o que Deus quer que eu faça. Eu quero obedecer. E ele me disse que eu tenho que falar o que ele disse que eu tenho que falar. A responsabilidade é dele. Deus sabe que eu não tenho preconceito com nada nem com ninguém. Ninguém, eu amo as pessoas. Mas o pecado, eu faço como Deus. Eu não concordo. Porque o pecado leva à morte. Não tem como você entrar na presença de Deus enlameado. Você vai ter que renunciar ao pecado, que continua sendo pecado, mesmo que agora digam que não é. E se eu disser, ainda quer mais me processar. Tem problema não. Se eu for processada por causa disso, porque eu estou falando a verdade, eu vou glorificar a Deus, agradecer a Deus, mais uma marca que eu vou levar quando eu chegar lá. Vou dizer, olha, Senhor, isso aqui foi um processo. Estou aqui com o Senhor, isso é o que importa. E vou ficar eternamente com o Senhor na glória. O mundo só vai melhorar. O sofrimento só vai diminuir quando você obedecer. E eu tenho que dizer, essa é verdade. Tá ruim. Estão dizendo que vai piorar. Sabe por quê? Porque ninguém está acreditando que você vai se arrepender. Que você vai se prostrar diante de Deus e dizer, Senhor, eu quero nascer de novo agora. Eu não quero mais continuar pecando. Porque eu não aguento mais ver tanto sofrimento nessa terra, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Aí ninguém está contando com isso, aí diz que vai piorar. Mas se você buscar o Senhor, clamar a Deus, pregar essa palavra, passar essa palavra para outras pessoas,
Arrependa-se, volte-se para Deus, peça a Deus, porque a palavra de Deus, ela continua a mesma. E ele disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha presença e se arrepender dos seus maus caminhos, o Senhor disse: então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu creio nessa palavra. Eu tomo posse dela. Por isso que eu digo que se você se arrepender, sua vida vai dar uma guinada em outras vidas através de você, do seu testemunho. Outros serão salvos. Não podemos mais brincar com Deus. Chega de brincar com Deus. Quer ser feliz? Pare de meninice. Busque o Senhor. Adore-o em espírito e em verdade. Para que essa praga de uma vez por todas saia de nossas vidas. Este vírus da pandemia, ele só está aqui porque nós somos insistentes no pecado. Chega de pecado. Eu não aguento mais essas notícias. Agora estão dizendo que tem gente pegando 2 vezes esse vírus. Chega! Nós sabemos que somos nós os culpados do que está acontecendo no mundo. Nós somos, no mínimo, omissos a Deus. No mínimo, quando não, pecadores mesmo. Chega de omissão. Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Onde estão os verdadeiros adoradores? Eu tenho certeza, quando o homem se voltar para Deus, esta pandemia vai embora de uma vez por todas, antes da vacina, porque a vacina é comércio. Tudo bem, quando chegar a vacina, quando tiver segura, não tiver mais perigo de nada, aí a gente se vacina. Eu não estou dizendo que não se vacine. Saiu a vacina, eu nem vou dizer se vacine ou não se vacine. Eu só vou me vacinar segura, quando não tiver problema nenhum. Mas todo mundo faça do jeito que quiser. Eu não estou induzindo ninguém a se vacinar ou não se vacinar. De forma alguma. Mas eu creio que o autor de nossas vidas, eu creio que ele pode extinguir todos os vírus, todos esses coronas aí, ele pode extinguir a todos, para que essa vacina se torne desnecessária, para que quando ela chegar, você não vá desesperado dar o seu braço. Você só vai dar o seu braço para vacinar se você quiser, porque não vai mais ter. Eles vão ter que falar na imprensa que ganha dinheiro para falar o que eles ganham dinheiro, não é a verdade, falar o que é convencional para eles. Então, eles vão ser obrigados por Deus a dizer a verdade, a dizer: não há mais nenhum caso de coronavírus em ninguém, em país nenhum, em pessoa nenhuma, não há mais. Mas a vacina vai estar disponível a partir do dia tal, nos locais tais. A vacina estará disponível. Porque o propósito do adversário de nossas almas não vai prevalecer. O propósito dos ambiciosos que queriam ganhar bilhões e trilhões às custas da morte de muitos, eles não vão prevalecer no propósito deles. Eles não vão prevalecer, porque esse vírus, ele vai ser extinto por Deus. Quando o povo de Deus aprender a se ajoelhar e a clamar a Deus: misericórdia, Senhor. Misericórdia. Misericórdia, Senhor. Quando aprender a clamar: Jesus, Filho do Deus vivo, tem compaixão de nós. Quando aprender a fazer isso,
esse vírus vai ser extinto por Deus. Não vai sobrar um vírus para contar a história. Antes da vacina. Assim eu creio. E assim eu darei esse testemunho neste canal. Porque este canal quem fez foi o Senhor. Eu só por obediência aqui. Até o dia que Deus quiser. O Senhor. É Ele quem vai nos livrar. Não vai ser a mão do homem. Não vai ser o conhecimento do homem. Eles ainda vão passar muitos anos tentando entender como esse vírus chegou e como esse vírus acabou. É assim que eu vejo. Amém, irmãos? Vamos orar? Amado Deus e Pai, como Tu és perfeito, como Tu és bom. E eu quero Te adorar, Pai, em espírito e em verdade. Ensina mais de Ti ao Teu povo. Manifesta o Teu poder sobre a terra, para que os homens, aqueles que ainda não conseguem Te enxergar, possam Te ver. Manifesta as Tuas maravilhas sobre nós. Grandes coisas o Senhor tem feito neste tempo difícil. Coisas lindas. O Senhor aumentou o número de pessoas na minha família. O Senhor deu muitas crianças, nasceram muitas crianças neste tempo da pandemia. Nasceram várias crianças. O Senhor desmentiu aquilo que os economistas falavam, que o caos ia tomar conta do mundo, que as pessoas iam morrer de fome, que não iam receber os salários servidores públicos. O Senhor não permitiu que me faltasse nada. O Senhor, pelo contrário, eu nunca tive, para a honra e glória do Teu nome, tanto alívio financeiro como eu estou tendo agora. E isso, Pai, o Senhor sabe que eu estou dizendo isso não com arrogância, não com orgulho, mas com gratidão, Senhor. Eu Te agradeço, meu Deus, porque o Senhor não deixou faltar nada para a Tua serva. Eu Te agradeço porque o Senhor só dá sobrando, justamente para eu me lembrar do outro. Ah, meu Deus, como Tu és lindo, como Tu és maravilhoso. Agora chega, Pai, naqueles lares que estão precisando, Pai, do alimento. Chega com o Teu socorro, com a Tua provisão. Derrama do Teu maná, Senhor, derrama. Derrama do Teu maná sobre a terra. Oh, maná em cima. Oh, Deus grande. Oh, Deus tremendo. Oh, Jesus, Tu me lembrasse agora, meu Pai, do testemunho daquela serva, Senhor. A irmã que disse, meu Deus, mandou no grupo das mulheres de oração, dizendo: o meu filho é desempregado. E quando ele está desempregado, ele sai para pescar. Ele sabe pescar. E o meu filho foi pescar. E para a honra e glória do nosso Deus, foi uma pescaria tão grande, tão maravilhosa, como ele nunca tinha visto. E ela tirou a foto, Senhor. Eram tantos peixes, meu Pai, tantos peixes. Numa noite aquele homem pegou tantos peixes. E essa mulher, esta serva do Senhor, deu este testemunho. Tinha peixe para eles comerem, tinha peixe para vender, comercializar, tinha peixe para congelar, tinha peixes, muitos peixes. O Senhor tem feito isso. Eu já vi em vídeos aí, os peixes vindo para a orla, para a praia. O povo só pegar os peixes ainda pulando, saltitando, saudáveis. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, Deus grande! Oh, Deus abundante! Oh, Deus de infinito amor, misericórdia e bondade! Buscai primeiro o reino de Deus
e as demais coisas vos serão acrescentadas. Assim diz o Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pai, eu não te pedi nada hoje, mas eu te peço agora, por toda a terra, que o Senhor derrame a tua misericórdia. Venha salvando, Pai. Salve esta pessoa que está me ouvindo agora, que até hoje tem discordado de mim, tem dito que eu estou errada, tem dito que eu estou falando o que eu não deveria falar, tem dito que eu sou preconceituosa. Chega nesta vida e abençoa, Pai. Salva, Pai, esta vida que eu tanto amo. Salva, Deus. Vem salvando, meu Pai. Derrama da tua salvação sobre toda a terra. Traz o arrependimento, a consciência do pecado ao homem. Abre os olhos espirituais dos cegos. Tira o tapão dos ouvidos, Pai, daqueles que não querem ouvir a tua verdade. E os faz verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Oh, meu Pai, eu te peço, no nome do teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor derrame sobre nós a tua misericórdia, o teu perdão, a tua salvação. Sara a nossa terra, Senhor. É no nome do teu Filho Jesus Cristo que eu estou te pedindo. Sara a nossa terra. Que muito em breve possamos dar este testemunho neste canal, para a honra e glória do teu nome. E para que outros que não te conhecem ainda passem a te conhecer e a esperar em ti. E a ter uma vida plena, vida verdadeira, vida com propósito diante de ti. É no nome do teu Filho Jesus que eu te peço e já te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Amém, irmãs. Irmãzinha tão amada, diga amém. E alegre-se no Senhor. Amém. Fiquem com Deus.